Uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer mais uma vez a Deus por nos dar mais um dia de vida. Eu quero, de forma especial, agradecer a presença da nossa convidada dessa noite, Cláudia Maria Ferreira. Para quem não conhece a Cláudia é socióloga e é educadora religiosa. E ela é filha de um casal de grandes amigos. Eu tenho certeza que no decorrer da prosa, muitas pessoas vão se lembrar dos pais da Cláudia e da dona Lídia. Cláudia, seja muito bem-vinda, literalmente, à cozinha da minha casa. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme, Cristina, estar aqui batendo esse papo com você e com todos que nos assistem. Gente, a Cláudia, ela é Antônio Carlense, hoje ela mora em Barbacena, né? No decorrer aqui da prosa, ela vai contar o trajeto de vida dela, uma história bacana. Cláudia nasceu em São Bento dos Torres, que é a zona rural aqui de Antônio Carlos. É irmã de uma pessoa que estudou comigo, a Lucilene, né? Sim. E também conheço as outras irmãs dela. E é muito prazeroso receber aqui em casa um Antônio Carlense com uma história tão bacana, viu, Cláudia? Obrigada. E falando em história bacana, vamos começar a nossa prosa. Cláudia, Sim. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui participando conosco, porque eu já falei que você nasceu em São Bento dos Torres, Sim. certo? Mas como é que era a sua vida lá? Como é que começou a sua infância? Foi fácil, não foi fácil? Foi boa, foi ruim? Como é que foi? Conta isso aí para nós. Foi uma infância muito boa. Período muito difícil, né? Era um período muito difícil, mas uma infância muito boa, muitas lembranças boas, né? Do lugar. A minha mãe, Lídia, muitas pessoas de Antônio Carlos conhecem porque ela foi professora muito em Torres, então é muito conhecida, né, lá naquela região lá e aqui também. Então é uma infância muito boa, voltada para os livros, porque não tinha energia elétrica. Então, o que a gente fazia era pegar os livros da escola, mãe, posso levar para casa, né? E ficar folheando o livro. Uma infância muito boa, junto com os livros, brincando no barro, muita lembrança boa, né, daquele tempo. E participar hoje para mim é uma honra que eu vou usar a minha mãe, que para mim ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, porque naquela comunidade pequena, a maioria das mulheres trabalhava na roça, cuidava dos filhos, né, bem próximo do marido, e a mãe tinha um vínculo com o serviço público, que era uma coisa diferente, que era poucas pessoas que tinha naquele local, né? Então ela trabalhava, então ela tinha que sair de lá para vir nas reuniões. Era uma coisa diferente. As mulheres lá ficavam sempre... Ela já é muito. Então aí eu saía de lá para as reuniões. Meu pai não gostava porque nós temos uma cultura machista. Hoje melhorou bastante, mas... Graças a Deus. Mas a gente vem, né, de uma sociedade machista. Então meu pai não gostava que ela vinha para Antônio Carlos, fazer reuniões, ficava com ciúme, falava que ela estava indo fazer isso, fazer aquilo, e ela pegava a bolsinha, a gente achava o máximo, e vinha para as reuniões. E aí quando ela vinha para a cidade, às vezes ela trazia a gente, às vezes deixava com uma tia, e quando ela trazia, pra gente era uma festa vir na cidade, porque a gente comia pão, porque era comprado aqui na padaria do Sonezinho, porque na roça era os broa, bolo, né? Então ela vinha, era uma infância muito boa. E uma coisa muito interessante que eu acho da história da minha mãe, e da história de São Bento dos Torres, né? Que eram duas escolas que tinha lá, uma estadual e uma municipal. Então era a Dona Maria, mãe do Pedrinho,
professora. Pedrinho do ônibus. Pedrinho do ônibus. Conhece, né? Isso, a dona Maria, mãe do Pedrinho, era professora da escola estadual. E minha mãe da escola municipal. Então, elas eram amigas, muito amigas de frequentar. Era pequeno, tinha pouco aluno e cada um precisava de aluno para se manter na profissão. Então, eu lembro que bem pequena eu andava com a minha mãe lugares longe para ela conseguir aluno, porque ela tinha que conseguir um número de matrícula para a escola não fechar. Naquela época era andar mesmo, né? Andar mesmo. Então tinha que andar à distância, ir lá nas fazendas, no sítio, para conseguir fazer a matrícula dos alunos para a escola não fechar. Porque se a escola fechasse, ela perdia o trabalho, né? Então, aí ela ia, aí a gente ia atrás dela, andando pelos caminhos para ela fazer as matrículas, e chegava nessas fazendas, nos sítios, era outra etapa difícil, convencer os pais que o menino tinha que estudar, porque principalmente os filhos homens, os pais queriam que ajudasse no retiro, na plantação, na lavoura. Então aquele tempo que ele ia ficar na escola, o menino não ia poder ajudar. Então os pais achavam mais interessante e também precisava daquela mão de obra dos filhos. Então não queria que os filhos estudassem. Aí ela entrava, minha mãe, para conscientizar da importância do menino saber ler, fazer as contas para os pais. Se ele aprender a ler, ele vai te ajudar. Ele saber fazer as contas, ele vai poder te ajudar. Quando vocês for na cidade, vai saber ler uma placa. Então, tinha que entrar com essa conscientização sobre como é importante ser alfabetizado. Então, ela entrou na história de muita gente daquele local, ensinando a ler, né? A escrever. Então, é uma história muito bacana. Ô, Cláudio, vou até te interromper um pouquinho. Você falou que ela entrou na história daquele local. A sua mãe entrou na história do município. Meu pai eu não sei como chamava na época, supervisor do Mobral. Eu não sei como chamava na época, supervisor do Mobral, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu criancinha, bem criança mesmo, bem pequena, eu ia com meu pai nas visitas até a escola, porque naquela época também tinha Mobral. Tinha, né? minha mãe E eu me deu lembro, Mobral. eu me lembro da sua mãe lá. Então, assim, para mim, Cristina, sua mãe fez parte da história, não é só da localidade, é do município todo. Município todo. Não é? Com certeza. E teve uma época que Aí teve uma época que o Estado precisou ficar com a escola. Então, a minha mãe ia ter que afastar. Para não afastar, ela ofereceu a nossa casa como escola. Olha Então, só. na escola municipal... Caseira. Foi na nossa casa. Então, a minha mãe ofereceu a sala da nossa casa como escola. Então, aí lá colocou as carteiras. E a minha mãe era professora... as séries eram todas, né? Era muito seriada. Muito seriadas. Então tinha um quadro grande, uma matéria diferente, porque eram séries diferentes. Sim. Então ela dividia o quadro em 2, 3 partes, passava, vocês do segundo ano, essa parte, vocês do terceiro, essa, do quarto, essa. Do primeiro ano, ela pegava os cadernos, punha a pilha de caderno na mesa dela e fazia à mão, com uma letra bonita, tudo certinho. Aí um ia copiando o caderno, outro ia copiando lá, ela ia pagando de cá, ela voltava e fazia merenda, ainda era cantineira. Ela, né, dava aula de primeira a quarta série, que hoje é o 5º ano, e ainda fazia merenda lá no fogão a lenha de casa, os caldeirões. E ainda era dona de casa. E ainda era dona de casa. Ô, Cláudio, uma curiosidade, mas pela lógica, né, acredito que vocês 4 foram alunos da sua mãe. Sim, todas nós fomos alunos. Isso também é bacana. Bacana, né? fomos alfabetizados pela nossa mãe, isso mesmo. E aí, Cláudio, mas o que nós temos para falar aí da dona Lídia? Então, Você falou assim que nós chegamos aqui em casa, você falou assim, tem um negócio de uma carta. Essa carta foi muito tempo depois, né? Porque depois lá quando a gente estava lá no Barreiro, eu lembro da minha mãe falando, lá em São Bento, minha mãe falando para mim e para minhas irmãs, falando assim,
Olha, aqui na roça, o serviço que tem aqui é enxada, não tem outro serviço. Então, vocês podem sair, estudar e ser uma outra coisa. Você pode ser uma enfermeira, vocês podem ser uma professora, mas se vocês ficarem aqui, vocês vão ter que trabalhar na roça, que é o único serviço que tem aqui. Então, eu não vou obrigar vocês a estudar, mas eu estou falando que se vocês ficarem aqui, aí, então ela colocou na gente essa ideia, esse sonho, né, de estudar, né? Esse incentivo, né? Incentivou. Incentivou. Então, aí passou um tempo, a escola ficou lá na minha casa, lá em São Bento, e aí foi diminuindo o número de... Aí ela foi removida para o Barreiro. Aí veio para o Barreiro, nisso as minhas irmãs já estavam todas aqui em Antônio Carlos estudando. E uma parte interessante do nosso estudo é que não tinha ônibus para trazer os alunos. Hoje a zona rural tem ônibus, né? A prefeitura oferece ônibus para trazer os alunos para estudar. Na minha época não, a gente morava lá na zona rural, queria estudar, minha mãe queria que a gente estudasse e não tinha como, porque não tinha transporte. Então, o meio que a minha mãe viu era de conversar com as pessoas que ela conhecia aqui em Antônio Carlos, para a gente trabalhar de babá, para ter aonde ficar, para estudar. E todas nós ficamos nas casas aqui. Eu fiquei pedindo licença às famílias para me ensinar alguns nomes de pessoas bacanas, né, de Antônio Carlos, que acolheram a gente. A gente trabalhava, ficava na casa do Lili, né, saudoso Lili. Grande amigo meu. O seu Moacir, dentista, Também, a Terezinha, lá do estado, mãe da Michele, do Hélito. Michele é minha comadre, viu, Cláudia? Sou madrinha da Mariana. Então foram muitas casas que a gente passou aqui em Antônio Carlos, sempre trabalhando para ter lugar para ficar, para dormir, para se alimentar e estudar. Eu estudei aqui na FEBEM, né, que era FEBEM, né, na época, hoje o CELD. E fiz quinta, sexta, sétima série aqui. E depois, as minhas irmãs já tinham ido, uma para o Rio e outra para o Espírito Santo. Assim, para o Rio e a da Gilza para o Espírito Santo. Aí uma fez magistério lá, a outra fez laboratório no Rio. E aí elas estavam formando ensino médio lá, os técnicos lá. Aí eu vim embora e falei com a Sirimar, você vai embora, então eu vou para o seu lugar no Rio, trabalhar na casa que você está, que era casa de parente. E vou pro seu lugar. Ah, não vem não, Rio é longe. Não, vou sim. Você foi, deixa eu ir. Aí fui pro Rio. Aí tava lá estudando. Aí fiquei um ano lá. Quando chegou no final do ano, eu recebi uma carta, porque naquela época não tinha celular, né? Não tinha celular. Tinha telefone fixo, né? Porque não era todo mundo que tinha. Não era todo mundo que tinha. E a minha mãe morava no Barreiro. No Barreiro tinha um telefone fixo que era na Dona Deja. Não sei se vocês lembram que... Dona Dejanira. Dona Dejanira. Então, era chamado, quando tinha um posto telefônico na casa da pessoa, era chamada telefonista. Tinha que ir na casa da telefonista, né? Ela pediu fazer ligação, voltar mais tarde. Voltar mais tarde. Aí a gente... então, o telefone que tinha, que às vezes a mãe ligava, lá da Dona Dejanira, da Dona Deja, lá no Barreiro. Mas tinha muito o costume, era de escrever carta, né? Então... de Antônio Carlos, e mudei para Barbacena. Aluguei uma casa em Barbacena, estou morando em Barbacena. Agora vocês, filhas, podem voltar para casa. Então, se vocês quiserem, pode voltar para casa. Aí, minhas irmãs já tinham formado, veio, e eu não tinha formado ainda, que eu sou a caçula, mas vim para casa. Aí cheguei em Barbacena, também continuei trabalhando de doméstica, porque eu ainda não tinha formado e eu já tinha acostumado, né, ter minha renda lá no Rio, trabalhar, né, Aí trabalhei em várias casas no Barbacena, de doméstica, e nesse período continuando a estudar. Aí depois eu fiz um curso de cabeleireira, fui trabalhar de cabeleireira e estudando. Aí formei um magistério técnico na escola normal, que é uma escola que hoje eu trabalho, a escola que eu formei. Então, formei o magistério lá. Na época que eu fazia o magistério, no início do magistério, eu trabalhava de doméstica na casa da Heloísa.
A Heloísa era esposa do Dauri, que foi delegado aqui em Antônio Ah, Carlos. doutor Dauri. Lembra Morava do- no Vilela. Não, morava no bairro Lembro, Funcionários. depois ele morava no Vilela. Deve ter no depois. hospital. Então, eu trabalhei na casa do Dauri, de doméstica e estudava. E a esposa dele, um amor de pessoa, Heloísa, era professora de história. Aí ela era minha professora e eu trabalhava na casa dela. E aí eu admirava demais a Heloísa como professora de história. Então, quando ela estava dando as aulas de história, eu encantava. E assim, aquela vontade de dar aula de história, aquela coisa de história já me movia, sabe? E aí foi assim. Mas depois eu casei, tive os filhos, né? Aí parei de trabalhar, parei de estudar. Fiquei muito tempo dona de casa, né? Cuidando dos filhos. Não queria que eu trabalhasse fora, não queria que eu estudasse. Repetia a história do seu pai com a sua mãe, né? Repetia. Que eu falo que a sociedade melhorou bastante, mas ainda é muito machista, né? Foi e né? Então, aí eu ficava cuidando dos filhos. Mas sempre eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um curso superior, sabe? Eu tinha muita vontade. Porque criei no meio dos livros, né? Sempre lendo. Então, para mim, seria uma coroação da minha história. Com os livros que eu lia desde pequeno, que a minha mãe, eu era professora e ela não era leiga, né? Naquela época era professora leiga, não era formada. Então, quando a gente formou o magistério, para o magistério era pouco, né? Mas também não tinha condição de pagar, não, né? Então, aí depois, no ano de 2000, voltou a ser obrigatório educação religiosa nas escolas. Aí me indicaram para fazer o curso, né? Você sempre foi muito ligada à religião, você teve muita fé. Por que você não faz você já tem o magistério, por que você não faz o curso, a capacitação da superintendência para você lecionar religião? Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí meu segundo menino era bebezinho, eu levava pro curso, amamentando durante tudo, e fiz de educação religiosa. Aí entrei no estado com educação religiosa. Aí comecei a dar aula em algumas escolas, dei aula por um tempo, depois foi interrompido que não poderia dar aula mais só com magistério, tinha que ter um superior. E aí eu tive que parar. Aí eu parei, aí falei, tá vendo? Porque eu sempre falei que eu tinha que ter um superior, que eu tinha que ensinar. Agora eu tive que parar. Perdi meu emprego. E também já ficava assim, tá vendo? Fui escutar meu marido de não estudar, né? Ficava aquela coisa, não, tem que estudar. Aí fiz vestibular. Aí eu fiz vestibular da UEM muitos anos depois, com os meninos já grandes, né? E por surpresa eu passei, né, para Ciências Sociais na primeira turma que a UENG teve Ciências Sociais, em 2012. E aí fiz Ciências Sociais na UENG. Antes de eu formar, eu já comecei a dar aula de Sociologia. Eu assim, pensava, a minha turma vai formar, é a primeira turma em Barbacena, então eu tenho que ter algum diferencial para me sair na frente. Então, no último período, eu conversei lá na faculdade, eu assisti a aula até um momento, no momento eu saía, pegava um mototáxi e ia para outra escola dar aula. Aí comecei antes da minha turma a lecionar Sociologia. E tem 8 anos que eu dou aula no estado de Sociologia, e ensino religioso eu comecei bem antes, então tenho quase 15 anos de contratada do Estado. E trabalho em várias escolas estaduais, tanto em Barbacena quanto em outras cidades, né, próximas. De repente, você ainda vai vir trabalhar em Planicar. Sim, né? sim. Ô, Cláudia, para te dar um descansozinho, né, para a gente ir para a segunda etapa, porque aí nós vamos falar, gente, sobre sociologia e educação religiosa. Sim. Né? A Cláudia vai fazer aqui uma comparação entre esses dois temas, que é muito interessante. Enquanto isso, eu queria falar aqui com Paulo e... Gente, eu vou pedir à nossa diretora para soltar aí o post
do concurso amador de fotografias. Nesse post estão as regras desse concurso. Eu quero agradecer que nós já começamos a receber algumas fotos, né? Que bacana, porque senão nós já recebemos fotos muito bonitas. No post tem todas as regras. Uma delas é que tem que ser foto de paisagem, tá, gente? Paisagem. E uma outra regra é que tem que ser morador de Antônio Carlos, não é isso, diretora? Então, vocês observem bem as regras, né, para poderem participar conosco. A premiação vai ser R$ 200. Essa premiação é a própria Hora da Prosa que vai dar o prêmio. E nós vamos premiar a pessoa no dia 10 de maio. Dia 10 de maio, ou melhor, nós vamos fazer a escolha no dia 9, porque no dia 10 de maio, quem ganhar esse concurso de fotografia amador vai ser convidado para participar conosco da prosa, gente. Combinado? Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp para o número 999220012, que é o mesmo número que você vai enviar as fotos, ok? Gente, vamos falar aqui da farmácia. Meu sobrinho abriu uma farmácia aqui, você já deve ter visto, né? Porque a Cláudia também acompanha as nossas prosas, né, Cláudia? Sim, sim. É a farmácia bem popular no Brasil, está localizada aqui em Antônio Carlos, e o mais através do telefone 3459-0911 ou 998165517. Vai lá conhecer a farmácia bem popular no Brasil. Vai lá, faça o seu orçamento, chora o desconto lá com a minha cunhada. Sei, vai lá para você conhecer. Gente, e eu quero também falar sobre o meu novo perfil, pessoal aí do Facebook, né? Porque às vezes a gente recebe convite no Facebook. Eu, há alguns dias atrás, cheguei a 5.000 amigos no Facebook. Então eu tive que criar um outro Facebook. Vai lá, me localiza lá, é Cristina Carvalho, mais uma vez, para participar do nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, deixa um like, comente, nos ajude. O nosso canal, cada dia que passa, Cláudia, ele está crescendo. Que bom. Né? E hoje nós estamos fazendo uma nova experiência na Hora da Prosa. Nós não divulgamos, porque a gente nem sabe se vai dar certo. Nós estamos tentando jogar a Hora da Prosa também no Instagram. Não é isso, diretora? Tá indo bem aí? Acredito que sim, né? Eu acredito que, se Deus quiser, vai dar certo. E amanhã, eu quero já deixar aqui um convite. Amanhã, ficamos, a partir das 20 horas, nós vamos lançar outra live, que chama Som da Saudade com Cristina Caipira Uai. Então, a partir das 20 horas da manhã, eu quero que vocês participem conosco. Vai ser muito bacana e vai ter um diferencial, porque durante o Som da Saudade, eu vou estar no notebook me interagindo com vocês. O tempo todo nós vamos estar ouvindo uma música e conversando através das redes sociais. Nós já falamos da sua vida, eu tenho certeza que dá para escrever um livro. Com certeza. Tenho certeza que dá para escrever um livro. Com certeza. São pena que aqui nós temos horário, mas seria uma prosa para vários dias. Mas penso que as pessoas que estão nos acompanhando, que conheceram sua mãe, seu pai, conhecer vocês mesmo, conhecem vocês, sabem da história bacana, da história de superação, né, que vocês passaram. E para mostrar que vocês passaram por tudo isso, nós agora vamos falar um pouquinho da sua formação. Eu acho muito bacana, eu acho bonito falar que alguém é sociólogo. Interessante, né? Mas eu acho bonito mesmo, porque é uma profissão que percebe o que está ao nosso redor, né? Sim. O que está aí no dia a dia, no mundo. Sim. E a educação religiosa, que na minha concepção
todo e qualquer ser humano precisa ter uma religião, precisa ter esse apoio, né? Além de ter a crença em Deus, precisa acompanhar uma doutrina, Sim, seja ela sim, qual for. sim. Então, você, para mim, leciona duas matérias que eu acho super interessante, e às vezes as pessoas falam assim, todo sociólogo é ateu. Verdade. Né? Então nós vamos hoje provar com a Cláudia que nem todo sociólogo. Gostaria que você fosse fazendo essa comparação para que as pessoas pudessem acompanhar, porque do momento que você compara, fica mais claro para a gente poder entender. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma ligação entre a religião e a sociologia, no sentido do ser humano, que a religião ela se baseia toda no ser humano, né? No ser humano ser melhor, se aproximar uns dos outros. A sociologia quer também que a sociedade se aproxime uns dos outros, que mostre que um depende do outro, que em sociedade não tem como você ser individualista, porque você está num todo. Então, elas têm essa proximidade de humanidade, mas tem um distanciamento de pensamento. Então, por isso que às vezes fala que todo sociólogo é ateu, mas nem todos. Porque a religião ensina pra gente que a gente tem que aceitar as coisas com mansidão, aceitar que é a vontade de Deus, porque a gente aceitando as coisas difíceis que a gente passa na vida como a vontade de Deus, fica mais fácil a gente suportar, né? Quando a gente tem uma fé, quando a gente acredita em Deus. Então a gente suporta as dificuldades que todos têm, né? Cada um de um jeito, mas todos passam por dificuldades. A cruz fica mais leve, sim, né? Sim, então a gente tendo esse entendimento, que é a vontade de Deus, então a gente não se sente sozinha nesses momentos difíceis. A gente sabe que tem um Deus que está com a gente. Então a religião ensina pra gente a gente ter essa dependência de Deus, que a gente sendo dependente dele fica mais fácil. Já a sociologia, então a religião naturaliza as coisas como vontade de Deus, como tudo é natural, é vontade de Deus. Então vamos ganhar forças através da nossa religião, através do nosso Criador, para a gente suportar, para vencer, né? Que Cristo já venceu por nós, então somos vencedores, né? Já a sociologia, ela desnaturaliza, ela já mostra um outro lado, que nem tudo é natural, que a maioria das coisas, ou uma grande parte, é influência do ser humano, é influência do próprio homem. Que muitas coisas acontecem, a desigualdade social, por exemplo, outros não tenham. Então a desigualdade social não é natural, ela é causa das relações humanas. Então a desigualdade não é natural, ela é social. Então a sociologia desnaturaliza como nem tudo é vontade de Deus, que muitas coisas que acontecem em sociedade é a interferência do homem, através das relações do homem, às vezes relações mesmo de poder, às vezes relação de um explorando o outro, que acontece muito na sociedade. Então, a sociologia mostra que a gente tem que se atentar para a nossa vida e despertar essa parte do pensamento. Então, você pensar sobre a vida que você está vivendo. Você não só viver, mas você pensar sobre o que você está sendo, como você pode melhorar, o que está dando certo, o que está dando errado, o que eu posso melhorar. Então, a sociologia é bem diferente da religião. A religião tem muitos momentos reflexivos, mas o reflexivo da religião, você vai para o seu interior, para você melhorar como ser humano, melhorar com os outros, melhorar diante de Deus.
A sociologia ela já mostra que a gente deve, não é somente refletir, é você pensar e agir, você transformar a realidade que você está. Porque você não só pode aceitar, você tem que transformar. Né? Você tem que lutar para transformar. Então, eu já era meio socióloga lá no início, porque eu queria transformar a realidade que eu estava através de um curso superior. Eu não sabia como, mas eu queria transformar a minha realidade. E acabou virando socióloga. Então, ela já estava Cláudia, bem inserida. Você falou de desigualdade. Cristina, eu penso que isso é um problema muito sério, que a Com gente certeza. vive no dia a dia e que incomoda, né? Incomoda porque um passarinho só não faz verão. Verdade. Assim, às vezes a gente pensa, pode ser melhor, né? Se todo mundo tomar uma posição, pode ser melhor. Mas eu queria saber, porque eu estou conversando com a socióloga, professora, sala de aula, e a socióloga que vai para campo. Como é que ela age diante desses problemas? Sim, então, a socióloga que vai para campo, então quando a gente vai como socióloga para o campo, o primeiro passo é observar. Então, você chegar como socióloga, nunca você vai diferente do que as pessoas vivem. Então, de repente, eu chego num local, eu posso achar que não tá bom daquele jeito que as pessoas estão vivendo ali. E para elas, pode ser que aquilo é a melhor forma, que elas não querem mudar aquela realidade. Então, o primeiro papel do sociólogo quando ele vai a campo é observar. Depois, ele ouvir as histórias contadas pelos próprios personagens. Porque eu falei com a Cristina antes que eu acho muito bacana essa ideia dela, esse programa dela, que é um programa, esse canal dela no YouTube, que dá voz, né? Ela dá voz às pessoas, ela dá voz, a oportunidade de contar as histórias, que no nosso município tem muita história interessante, que as pessoas não conhecem. Então, essa hora da prosa, ela dá voz às pessoas, às vezes conhecidas ou às vezes anônimas, e que tem história, né? Como tem um autor que é Goethe, fala que nós somos uma teia de significados. Então, toda pessoa tem muita história. Então, a parte do sociólogo é essa, ele vai a campo, ele observa primeiro, depois ele ouve as histórias, ouve as pessoas, para depois, através daquelas falas, daqueles dados, ele fazer uma pesquisa, através daquelas falas, daqueles dados, ele fazer uma pesquisa social sobre aquela realidade, o que pode melhorar, o que as pessoas estão precisando, porque já ouviu a fala delas, para aí ele interferir. Quando eu estava estudando sociologia, eu fiz um trabalho na faculdade, eu escrevi, eu sempre fui assim, meio ousada, né, para as coisas. Então, eu me inscrevi para apresentar o meu trabalho lá na Universidade de Juiz de Fora. E aí ele foi aprovado e eu fui lá, eu fui aprovada para apresentar o trabalho no GT de Políticas, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Políticas públicas? Sim. Aí a minha pesquisa, meu trabalho, eu falava no trabalho o seguinte: por que as políticas públicas são pensadas em gabinete muitas vezes, fora da realidade do que a comunidade precisa? Que as pesquisas públicas deveriam começar a partir do local que ela seria implantada. Que é o correto. Ouvindo as pessoas, porque de repente o que se pensa no gabinete que aquela comunidade precisa, a realidade delas é outras. E eu, Cláudio, concordo plenamente. Como socióloga, você vai, conhece a comunidade, ouve a comunidade. Às vezes o que você pensa para a comunidade não é o que a comunidade quer, mas aí pode vir também um certo comodismo. Sim. Né? Uma descrença até. Sim. Porque
existem muitas comunidades, aí nós falando de Estado, de Brasil, de mundo, né? Que ainda sofrem muito, não tem aquilo que lhes é de direito, né? Ainda não chegou muita coisa até certas comunidades. Por quê? Porque se fazem políticas públicas dentro de gabinete, né? Se fosse lá no local, eu tenho certeza que muitos problemas já teriam sido resolvidos. E às vezes a pessoa se acomoda porque ela não acredita. Você vai lá, conversa, explica, mas ela não acredita, porque já mentiram tanto, Verdade. já enganaram tanto, que as pessoas realmente vão perdendo a crença. E eu penso que em todo setor público, nós deveríamos ter uma socióloga. Verdade, Sabe? concordo. Porque nós temos aí os psicólogos que trabalham tanto, né? E que já cresceu muito no setor público, já muitas vagas, né? E outras profissões. Mas você não vê o sociólogo. Verdade. Eu não sei se eu estou desatualizada ou se realmente não tem. Realmente Né? não tem. Então eu penso que deveriam se abrir mais vagas e colocá-los para trabalhar com as políticas públicas, Sim, que sim. seria muito melhor e muito diferente. Poderia, o mundo hoje, o Brasil, o estado de Minas, enfim, todos os estados poderiam estar melhor se tivesse assessoria de sociólogos. Sim, porque a sociologia, ela é bacana porque ela estuda o presente, a realidade presente, buscando um gancho histórico, o que aconteceu no passado para estar assim, e ela faz uma perspectiva para o futuro. Então, essa perspectiva é de melhora para o futuro. Então, ela passa no passado, presente e futuro, né? Então, ela é muito importante. O Cláudio, só fugindo um pouco, fugindo a Antônio Carlos, chamado Cachoeirinha, perto de Santos Dumont, que hoje, ou melhor, sempre pertenceu a Santos Dumont, só que ninguém sabia. E com a ajuda de um amigo historiador, nós conseguimos, porque você falou do passado, do presente e do futuro, eu me lembrei dessa história. Nós conseguimos certificar Cachoeirinha como um quilombola. Que bacana. Como? Buscando a história do passado deles, trazendo na época, né, para o presente. E hoje, tem algum tempo que não vou a Cachoeirinha, mas sei que até as verbas são diferenciadas. Sim, Né? sim. Como ajuda as pessoas. Sim. E eu tenho certeza, e espero, né? Além de ser um que lá- resgate histórico, né? Sim, e assim, quando nós fomos fazer o levantamento, eu acompanhei de perto, nossa, você descobre tanta coisa bacana, e eu tenho a esperança de que hoje eles estejam vivendo melhor, Sim. por esse ato nosso no passado. Uma política pública, né? E nós, na época, nós fomos para lá, eu acompanhei, achei muito bacana. Mas hoje, conversando com você, eu penso, olha, já imaginou se naquela época eu tivesse tido também, é lógico, teve um historiador, um cara muito bacana, muito amigo, que ajudou muito, mas se naquela época a gente já tivesse um sociólogo, uma socióloga, né? Talvez o trabalho teria sido mais rápido, porque foi demorado, não foi muito fácil. Não. Sim. Eu cheguei a trabalhar, quando estava na UENG, trabalhar numa comunidade quilombola como pesquisadora na comunidade dos Candendês, em Ponto Chique, né? Então Lá também a gente fez um trabalho de pesquisa lá, de campo, bem interessante, né? Então, a sociologia ela é muito interessante nesse... E você gosta, Cláudia, do trabalho de campo? Gosto. Porque você tem jeito para quem, né? Gosto. Porque, gente, eu já bati um belo papo hoje com a Cláudia e ela é assim muito descontraída, isso é bacana. E eu penso que isso tem que ser uma qualidade do sociólogo, né? Sim. Para poder chegar. Porque quando a pessoa é mais tímida, fica difícil às vezes chegar até as pessoas.
E eu vi essa qualidade em você, Ele é né? De muito chegar, espontâneo, né? já estou em casa, isso é muito bom. É verdade. Ô, Cláudia, eu sei que nasceu em Antônio Carlos, tem esse carinho, o que você faria para tentar ajudar o nosso município? O que você vê de longe, né? De onde você mora, porque é notícia o tempo todo e tal. O que você vê que, como socióloga, como que você poderia ajudar o nosso município? Eu vejo em Antônio Carlos que ele tem um potencial muito grande turístico, que Concordo plenamente. que assim, de um tempinho para cá já tem voltado um pouquinho os olhares nesse sentido, com a casa do Papai Noel, com algumas de restaurar a estação, um projeto bem Sim, bacana, né? Então, eu aqui para a área cultural, para essa parte de turismo, eu vejo um potencial muito grande. Nós temos cachoeiras belíssimas no fazendas município, centenárias. fazendas centenárias, esse marco da linha ferroviária, né, João Marcos, Aires, lá, né? Então, aqui tem um potencial turístico muito grande. Então, eu acho que aqui, como socióloga, é, uma parte que poderia ser mais explorada, que poderia ser mais trabalhada, é esse potencial turístico da cidade. Eu vejo isso E traria muita renda, né? muita renda para o município. Tem a Fazenda da Borda, que Barbacena começou, então tem muita Quando eu estive à história. frente da prefeitura, eu consegui incluir o município na Estrada Real e no circuito, que agora me fugiu o nome, em dois circuitos, um da Estrada Real e outros em Confidentes. Que importante. Eu me lembro que nós colocamos marcos, eu tentei muitas vezes incentivar as pessoas. A Casa do Papai Noel foi criada na minha época, a estação, eu sempre falei desse centro cultural que agora está acontecendo, né? Está no início, mas eu tenho certeza que tem um artesanato local conseguir realizar. Né? Mas assim, eu sempre falei muito da Fazenda do Barro, né? Sim, que é lindíssima. Mas ainda falta um pouco as pessoas acreditarem nisso, porque o turismo ele é muito bom, mas ele é lento, né? Não é uma coisa que você planta hoje, pode ajudar Antônio Carlos a caminhar nesse sentido. É verdade. Cláudia, eu te perguntei, né, se você gosta do campo, você falou que gosta, mas se tiver que escolher, eu quero ser a socióloga de sala de aula ou eu quero ser a socióloga do campo, você escolheria alguma ou você quer fazer as duas coisas? Você tem preferência para uma delas? Eu acho a área de pesquisa muito interessante, você ser uma pesquisadora, melhorar as políticas públicas, melhorar a vida das pessoas, mas amo a sala de aula, mas assim, o que eu gosto mais é escrever, eu gosto muito de escrever, sabe? Você refletir e escrever. Eu ainda não tenho nenhum livro publicado, mas esse já é os meus próximos passos que eu tenho caminhado para isso. Eu tenho alguns textos que às vezes eu escrevo e aí eu peço para o meu amigo Darcy Emídio, publica esse texto, olha se esse texto está bom para ser publicado. E tem alguns textos meus publicados no Jornal Expresso, né, que eu escrevi sobre o nosso país, legal. Meu Brasil. Tem esse texto aqui que foi o inicial que eu contei, a minha história saindo de São Bento dos Touros e eu com diploma da Ciências Sociais. Então, às vezes eu escrevo algum texto contribuindo com a cultura, né? Vou te pedir, depois você fotografa e coloca lá no Facebook, tem um grupo
o grupo Hora da Prosa, com Cristina Carvalho, fotografa e joga lá para o pessoal poder ler, eu Sim, também. assim, que eu escrevo para contribuir com a cultura, com, alguns textos também no portal Barbacena Online, que é do meu amigo Marcos Vinícius. Então, às vezes, ele me pedia, eu escrevia alguma coisa. Então, eu gosto de escrever, eu gosto da parte de sociologia, de pensar a realidade, escrever dessa parte cultural. Eu gosto da parte de pesquisa, gosto da parte de escrever, das pessoas pensando em políticas públicas, coisas para melhorar, e principalmente como palestrante, incentivando as mulheres a estudar, acreditar nela, a estudar, se empoderar, né? Tomar rumo, tomar as rédeas da sua vida, acreditar que elas podem, né? Como aconteceu comigo, eu acreditei que eu podia chegar a um diploma de um curso superior. Então, mostrar para as mulheres que elas, acreditar nelas, que uma tem dom para uma coisa, a outra tem dom para outra. Então, vamos aprimorar esse dom, vamos passar para frente, vamos aprender mais sobre aquilo que você tem habilidade, vamos voltar a estudar, vamos parar talvez de receber tudo, pensar que tudo é parte do governo, vamos ver aquelas capacidades que a gente tem, vamos, entendeu? Eu tenho muita vontade de trabalhar com palestra, com mulheres, mostrando que elas são capazes. Não é só as mulheres, né, Cláudia? Porque tem muitos homens, ser humano. Tem muitos homens também que não conseguem, às vezes. Mas eu digo as mulheres, porque voltando para essa linha do machismo, que já acabou bastante. Graças a Deus. Mas ainda somos uma sociedade machista. Então, muitas mulheres, às vezes, para dedicar à família, que também é uma bênção você poder dedicar à família. Mas talvez a mulher, ela se anule. Às vezes ela tem muitas qualidades que ela gostaria de se expressar e que seria interessante para passar para as outras pessoas, e ela se anula, então, porque ela não tem aquela autoestima, que ela sentir que ela pode, que ela é capaz. Às vezes ela tem vontade de estudar, mas, pelo tempo, eu desanimei. Eu tenho 40, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 49 anos, então tem 7 anos, né? Eu formei em 2015. Então, formou com 42 anos. 42 anos. Parabéns. Eu dou aula lá na escola normal para uma menina que era minha amiga aqui, que estudou na FEBEM comigo, depois ela parou os estudos, hoje eu dou aula para ela. Então eu fico muito feliz de ver, né, as pessoas voltando a estudar, principalmente com o EJA, né, agora que é estudo de jovens e adultos. Sim. Então as pessoas voltando para o ensino médio, voltando a estudar. Então é isso. Ela queria estar em todos os lugares. E, pelo que nós conversamos antes, você também sempre gostou de ser educadora religiosa. Sim, né? Sim, gosto muito porque a minha fé é muito presente e, como eu disse no início, então, você acreditando que você tem um ser superior, que a gente sabe que tem, com a gente, tudo fica mais fácil. Até a gente acreditar na gente, quando a gente pensa que tem alguém em cima que já acreditou na gente desde que nos criou, tudo fica mais fácil. Com certeza. Né? Cláudia, infelizmente nosso tempo está quase acabando. A diretora já fica fazendo sinal para mim. Cláudia, olha, eu quero te fazer um desafio. Você disse também, antes da gente começar aqui a prosa, que você tem um sonho de escrever um livro sobre a história de São Bento dos Touros. Né? Então, gente, vou fazer esse desafio para ela aqui. Nós temos um amigo, Johnny, ele é do Fagundes, ele escreveu um livro do Fagundes e lançou esse livro no final do ano passado. Foi muito bacana. Então, agora eu vou fazer um desafio para você.
escreva esse livro e eu espero que você possa voltar na hora da prosa com esse livro nas suas mãos para a gente falar, olha, mais um sonho realizado. Verdade. Eu quero te dar os parabéns, Cláudia. Muito obrigada. Por ser essa mulher realmente empoderada, essa mulher guerreira, que a gente percebe logo que você é guerreira, que você batalha, que você quer ir além, isso é muito bacana. Eu admiro muito as mulheres que lutam por algo que elas acreditam, por algo que elas sonham. E você deixa muito claro que você é assim. Então, assim, parabéns. Eu fico muito feliz, eu repito, fico muito feliz de ter recebido você na minha casa. Sua mãe foi uma grande amiga do meu pai, né? E é interessante como a gente passa anos e anos e anos sem se ver, e quando se vê, é como se fosse ontem, né? Verdade. Isso, para mim, tem nome, chama amizade, que vem lá nos nossos antepassados e a coisa vai fluindo. Então, Cláudia, muito obrigada. Coloco a Hora da Prosa à sua disposição e à disposição de todos vocês que estão nos ouvindo, né? Você tem uma história bacana, como da Cláudia, como de outras pessoas que, né? O resumo da sua história, me envie, que com certeza você vai participar conosco de uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Cláudia, você quer despedir do pessoal? Fica à vontade. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, Cristina. E um abraço grande para todos que estão nos ouvindo, principalmente para a minha zona rural lá, São Bento dos Torres, né? É isso aí. Gente, olha, só para encerrar, nós queremos chamar a atenção de vocês para a live de amanhã, né, diretora? Amanhã, Som da Saudade com Cristina Caipira Uai. Então participa com a gente, vai ser uma live diferente, porque nessa eu vou poder interagir com vocês através do notebook, enquanto nós estaremos ouvindo algumas músicas. Né? Vai ser bacana, pode participar, vocês vão gostar. E mais uma vez quero pedir aí, ó, a galera, os amigos, né, que tá lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, deixe um like, comente, nos ajude a levar esse canal cada dia mais longe, ok? Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigada pela participação. Cláudia, muito obrigada mais uma vez. E até amanhã. Agora não é até terça não, né, diretor? Até terça, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, na nova live Som da Saudade com Cristina Caipira Uai. Fechou? Eu tô olhando pra você. Como é que foi a participação, gente?